Fala pessoal, bora comentar hoje sobre dois pontos muito interessantes. O primeiro deles, esse mito do dividend yield baixo versus a taxa Selic. E o segundo ponto, o dividend yield em relação ao nosso custo de aquisição. E, em particular, vou citar dois casos práticos com o Banco do Brasil e também sobre a Taesa, mas cabe destacar que ontem eu postei um vídeo sobre a Taesa porque a empresa anunciou um grande valor de mais de 400 milhões de dividendos, o que representa 1,33 para a ação. Daí, caso você ainda não assistiu, veja esse vídeo recente porque ainda dá tempo de pegar esse dividendo aí da Taesa, porque ainda tem tempo até a data com. Mas antes de comentar aqui sobre vários pontos, já peço a sua inscrição para acompanhar todos os vídeos diários sobre investimentos, notícias e apostas na carteira do canal. Então bora lá, nada é recomendação de compra ou venda. E o primeiro ponto, essa comparação de 6% de yield versus quase 14% bruto da renda fixa. E perceba que várias ações da sua carteira deverão pagar 8%, 10%, 12% e até acima disso, fora a expectativa de crescimento de lucros e do provento pago. Então, a partir de certo tempo, se de fato essa empresa entregar crescimento de lucros, é provável que o seu dividend yield seja bem elevado para um futuro próximo. E o segundo ponto que eu vou citar é que essa remuneração de quase 14% bruto da renda fixa não deve se manter para sempre. Daí, o primeiro estudo é que, de fato, a renda fixa nominalmente traz um retorno muito grande aqui no Brasil. Então, entrei lá no site do Banco Central e eu peguei 10 anos de CDI. E o retorno foi de 131%, desde que tem aqui 100% do CDI no período. Consequentemente, o que é que eu fiz? 10 anos de CDI renderam de forma bruta 131%, e em taxas anuais isso aqui representa um retorno bruto ao ano de 8,7%. Então, entre aspas, esses 13,75% da Selic, pense como seria algo na faixa de 8 para 9%, é mais ou menos o seu retorno bruto na média, porque essa Selic nesse patamar não deve durar para sempre. E sem contar, na renda fixa, uma hora você vai sacar e vai ter que pagar 15% de imposto depois de determinado tempo, e se for antes, vai pagar além de 15% sobre o lucro. Consequentemente, o seu retorno anual líquido de imposto de renda cairia de 8,7% para 7,4% ao ano. Porém, a inflação média, entra no site do IBGE, coloque IPCA, IBGE na internet, é de aproximadamente 6% no ótica de médio a longo prazo. Então, é mais ou menos essa inflação que o pessoal cita do IPCA. Consequentemente, se colocar uma fórmula de como encontrar o retorno real, considerando a inflação, seria de IPCA mais 1,32%. Ou seja, quem aplica na renda fixa com 100% CDI deve ter um retorno líquido e acima da inflação nessa faixa de 1 a 2%. E até postei um vídeo recente aqui no canal que o Ibovespa, sendo um péssimo índice, você ainda consegue IPCA mais 5, IPCA mais 6 e se reaplicar o provento, certamente inflação mais 7, mais 8, mais 10%, principalmente em vários momentos que a bolsa oferece um grande ponto de compra, que pode ser o caso atual. Então, para quem tem estômago, a parte de bolsa, várias ações vão cair bastante, aí dá para comprar muitas empresas em um patamar de preço muito bom. E além do mais, olhando aqui esse estudo bem recente da Economática, temos aqui o dividend yield ponderado do Ibovespa, IDIV e do IFIX. Então perceba que não está nada tão longe da renda fixa, essa remuneração bruta. Aí temos aqui yields de 11 até quase 14% para o IDIV. Então o dividendo está bem parecido do que o rendimento bruto da renda fixa. E também é para não pegar um caso isolado, já que a bolsa está barata, o resultado está forte e o dividendo está elevado. Então temos aqui o dividend yield atual do IDIV de quase 14%, mas, para ser justo, temos aqui uma média de janeiro de 2013 até novembro de 2022 na faixa de 7%. E várias empresas pagam dividendos, então, entre aspas, esse valor é praticamente líquido do retorno ao ano apenas com proventos. Ou seja, vimos lá o CDI na faixa de 8% na média bruto e no IDIV, só de dividendos, já vamos ter aí na faixa de 7%. Fora uma possível apreciação das ações, crescimento de lucros e crescimento do provento pago. Daí, o dividend yield em relação ao nosso custo de aquisição será bem maior no ótica de médio
a longo prazo. Consequentemente, para ficar claro, vou pegar aqui duas ações bem normais, o Banco do Brasil, BBS3 e a Taesa, e em particular, o Banco do Brasil, tri por tri, tem reportado recorde de lucros e recorde de rentabilidade, e a expectativa é que para o quarto trimestre ele também reporte um forte balanço. Consequentemente, nas minhas projeções, para quem for membro do canal, eu estimo essa média aqui de lucros, segundo o próprio banco, de 31,5 bi, mas também eu já fiz aqui um vídeo comentando porque, em geral, o banco projeta esse lucro de 30,5 bilhões até 32,5 bi, mas nos últimos anos, excluindo a pandemia, em praticamente todos o banco atingiu o pico de lucros projetado. Então existe a chance do banco reportar mais de 32 bi de lucro para 2022. Aí aqui de fato o banco estaria muito barato, a 3 vezes o lucro. Historicamente o mercado pagou o dobro e ele deveria pagar uns 13 para 14% de dividend yield. E cabe destacar que para o próximo mês o Banco do Brasil deve anunciar uma bolada de proventos, porque o quarto tri deve ser forte e o banco tem que fechar os 40% payout conforme eles estabeleceram para o exercício de 2022. Daí, para fazer sentido, esse segundo ponto aí do vídeo sobre dividend yield em relação ao seu custo de aquisição. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a cotação do primeiro pregão de cada ano e peguei o DPA, o dividendo por ação que foi pago naquele ano. Daí, se você comprar uma ação no dia 1 e ela pagou 1,66 de janeiro até dezembro de 2014, então naquele ano seu yield foi de quase 7%. Aí perceba que em vários momentos o dividend yield ficou bem baixo, o máximo aqui de 7,4%, 7% no ano passado e de quase 11% para 2022. E perceba que eu nem estou pegando a cotação atual de R$ 33, R$ 34, reais, e sim a cotação do primeiro pregão de 2022 na faixa de 4,73. Então perceba que, em geral, o Banco do Brasil não pagou um dividend yield tão elevado assim. Mas a conta muda totalmente quando o investidor, na ótica de médio a longo prazo, acabou pagando barato em vários momentos porque o banco já chegou a ser cotado aos R$ 24, reais, isso cotação em tela para comprar e não no gráfico ajustado. E ele também já chegou a ser cotado aos 14 e até abaixo disso, aos 27, 33, 53,80 e também já chegou no patamar de R$ 55 reais, e a primeira cotação de 2022 foi na faixa de R$ 40 reais. Ou seja, se eu pegar a cotação que o investidor pagou em cada ano lá indicado, lógico que isso aqui tem que ter visão de médio prazo, de permanecer sócio da empresa, de comprar quando ela caiu e acreditar no projeto da empresa. Então, se eu pegar a cotação que esse investidor teria pago em cada ano, de 2014 até 2022, e relacionar com o dividendo projetado de R$ 4,40 para exercício de 22, perceba que o dividend yield em relação ao seu custo de aquisição chegaria em até 31%. Então perceba que quem pagou R$ 24 reais no banco, que chegou na pandemia, em março de 2020, teria um dividend yield de 18%, outro que pagou 22 teria 19%, outro investidor que pagou R$ 14 reais teria 31% de yield em relação ao seu custo de aquisição, fora que esse investidor que pagou R$ 20 reais no banco, há poucos anos atrás, perceba o quanto o banco já pagou de proventos de 2014 para cá. Então, se você somar isso tudo, R$ 1,60, R$ 1,70, R$ 74 centavos, R$ 1,50 e até esses R$ 4 reais, perceba que boa parte do capital já foi reavida apenas com proventos. Então, uma ação aqui normal, que não tem nada demais, e mesmo assim ofereceu vários pontos muito bons de compra e entregou um retorno satisfatório para o investidor. Fora que eu peguei aqui o gráfico sem ajuste por proventos, aí perceba que nos últimos 5 anos o Banco do Brasil, em vários momentos, ele ficou cotado nessa faixa de R$ 30 reais. Então, greves caminhoneiros, pandemia, vários momentos aqui bem recentes em 2021 e o caso atual nessa faixa de R$ 33 reais, mas o balanço subiu bruscamente. Se ele continuar pagando esses R$ 4,40 projetado, em relação a uma cotação de 30, nos dá quase 15% de yield para quem comprar nesse preço médio em torno de R$ 30 reais. E mesmo pagando aí 33, o dividend yield ainda seria bem atrativo de 12 para 13%. Já a segunda ação aqui da lista, a Taesa, que até postei recentemente um vídeo há 1 ou 2 dias aqui no canal, a empresa anunciou um grande provento e, de fato, ano após ano a Taesa paga bons proventos e perceba que, com dividend yield
bem atrativo nessa faixa de 10 para 12% na sua média. Fora que, olha o retorno da Taesa de 24% ao ano, isso de maio de 2009 até maio de 2022, enquanto o índice de energia elétrica só entregou 13% ao ano, enquanto o Ibovespa apenas 8,8%. Ou seja, a Taesa praticamente entregou o triplo do que a média do mercado. Então, realmente foi uma empresa que conseguiu gerar muito valor para o acionista. Daí, é para quem for membro do canal, tem uma planilha com várias projeções de mais de 50 ativos e para a Taesa o projeto, uns 11% de yield, com um dividendo projetado de R$ 3,86 por ação. Aí na planilha tem meu preço teto na faixa de 36. Aí caso você possa ter interesse, clica no botão abaixo, seja membro ou no link aqui abaixo na descrição do vídeo. E também a Taesa, perceba que realmente vai ser absurdo porque, historicamente, a empresa sempre pagou um dividend yield elevado, isso em relação à primeira cotação de cada ano indicado versus o dividendo que foi pago naquele ano. Então perceba que a Taesa já pagava um dividendo alto, 16%, 10%, 16%, 8%, 7,8% e o caso atual nessa faixa é de 13% para 10%. Mas, se eu pegar em relação ao projetado de R$ 3,86 por ação, quem comprou a Taesa aos R$ 18,16 terá um dividend yield bem maior do que 20%. Então, realmente, o caso da Taesa foi absurdo porque, até entre aspas, pagando caro, o seu dividend yield será bem atrativo. E também, ainda aqui no Investor 10, tem várias ferramentas, mas em particular, eu uso bastante essa parte de comparador de ações e também olhar a ação de forma isolada, mas também tem outros pontos, a agenda de proventos para saber a data com e a data de pagamento. Então, em geral, são aqui duas ações normais que eu citei no vídeo, o Banco do Brasil e a Taesa, e apesar dessa grande queda aí do banco, o retorno ainda foi bem atrativo, na faixa de 150%, e a Taesa na faixa de 354%. E isso aqui pega o ponto A para o ponto B e reaplica o provento, mas, como eu citei, em vários momentos o banco ofereceu bons pontos de compra e quem soube aproveitar terá uma rentabilidade bem interessante. Aí cabe destacar, o que eu sempre cito é que essa grande evolução aí de cotações de retorno total está totalmente atrelada a uma grande evolução de lucros das empresas. Então, foquem no balanço da empresa, porque se o lucro continuar persistente e crescente, é provável que as cotações irão subir e o provento deve continuar muito bom. E em geral, na parte de indicadores, são empresas baratas, aí de 3 a 6 vezes lucro, pagam bons proventos, de quase 12 para 14%, são rentáveis, têm boas margens e entregam crescimento e lucros. Então, de fato, não tem falar de mal, lógico que é estatal, rolos podem acontecer, mas nesse patamar de preço, o banco aguenta muito desaforo. Porque, mesmo se o lucro cair pela metade, ele ainda estaria cotado de 6 a 7 vezes seu lucro e ainda pagaria uns 6% de dividend yield com 8 anos por ano e com a frequência é muito boa para pegar o provento e reaplicar. Então, realmente, o banco oferece 8 proventos por ano, enquanto a Taesa, em geral, anuncia de 4 a 5 proventos por ano. Então, realmente é muito bom. É dividend yield elevado, com a frequência muito boa, tanto do banco e também da Taesa. Então, pessoal, comentamos aí sobre vários pontos interessantes, renda fixa, nosso dividend yield em relação ao passar do tempo. Isso aqui com duas ações normais que certamente vocês irão possuir no portfólio. E o pessoal também que investe há certo tempo certamente possui alguma ação de banco ou alguma ação de elétrica no seu portfólio. Então comenta quais ações vocês têm comprado aí para o começo do ano ou se não estão investindo. Comenta onde está alocando aí na renda fixa, no exterior. E deixe o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa e considere se membro do canal. E até o próximo vídeo e forte abraço.